ver a angústia dos moradores da região que terão as terras regularizadas e, finalmente, energia elétrica em casa. Esperamos que essa audiência convocada pelo deputado Celin Citrocel surta os efeitos necessários, tá, para que a gente possa, enfim, promover com celeridade essa ligação que a população precisa. O gerente também anunciou os investimentos no parque. São recursos que vieram do acordo do governo do estado com a Vale como reparação pela tragédia de Mariana em 2015. Nesse contexto, 21 milhões foram assinados para execução em 4 anos. Aplicamos neste ano 4,5 milhões. Resta ainda chegar a uma solução para a Ponte Queimada, uma estrutura histórica destruída criminosamente em 2023 e que era um importante acesso ao parque. As opiniões sobre a reconstrução da ponte divergem. Alguns não querem a abertura para o público geral. Outros defendem o tráfego controlado como forma de impulsionar o turismo. Mas todos pedem a restauração e, para isso, é necessário um esforço coletivo. E a gente precisa aqui tratar com o DR, com a Secretaria de Infraestrutura, com o próprio IEF, como poder recuperar, mas preservando a nossa região do Parque Estadual. Além de acompanhar os trabalhos do grupo, o deputado apresentou um projeto de lei que cria o Parque Estadual do Jacubá, dando continuidade a um corredor de grande importância ambiental. É uma área muito especial e que a gente coaduna muito com o objetivo do deputado de se criar uma área protegida, um parque estadual, o Parque Estadual da Jacuba. Para quem nos assiste pela TV Assembleia, a gente vai interromper agora o Jornal da Assembleia e você vai acompanhar a reunião especial que acontece neste momento no plenário em homenagem aos 50 anos da Faculdade Milton Campos. Para quem nos acompanha pelo YouTube, a gente continua aqui com o Jornal da Assembleia e as notícias do Parlamento. Agora são 7h10 aqui no plenário da Assembleia. Acaba de ter início uma reunião especial que comemora os 50 anos da Faculdade Milton Campos. Quem conduz os trabalhos aqui no plenário é o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite. Vamos acompanhar os trabalhos. O excelentíssimo senhor vereador Fernando Luiz, representando o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Gabriel Azevedo. Senhor presidente da Ânima Educação, Marcelo Batistella Bueno. Senhoras e senhores, convidamos a todos para, de pé, receber neste plenário o excelentíssimo senhor deputado Charles Santos, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, que conduzirá até a mesa de honra o senhor João Batista Pacheco Antunes de Carvalho, presidente da Faculdade Milton Campos. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional.
Registramos e agradecemos as seguintes presenças. Excelentíssimo senhor vice-prefeito de Nova Lima, Diogo Jonathan Ribeiro. Excelentíssima senhora vice-presidente da Associação Mineira do Ministério Público, AMMP, Luz Maria Romanelli de Castro. Senhor presidente do Conselho da Ânima Educação, Daniel Castanho. Senhora diretora da Faculdade de Direito, Tereza Cristina Monteiro Mafra. Senhor diretor da Faculdade de Administração, Paulo Tadeu Riguete Barcelos. Senhor juiz de Direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Tiago Gandra. Excelentíssimo senhor reitor da UNA e UniBH, Rafael Sicarini. Agradecemos também aos demais convidados que acompanham esta solenidade presencialmente pela TV Assembleia e pelo canal institucional da Assembleia no YouTube. Assistiremos agora a um vídeo sobre a Faculdade Milton Campos. O que traz a Milton Campos ao topo? A maneira que enxergamos o mundo. Sabemos que, além de alunos, educamos os profissionais do futuro. E esse trabalho vai muito além das salas de aula. Aqui do alto temos uma visão privilegiada. Mas é o que fazemos e no que acreditamos que nos traz ao topo todos os dias. Somos muito além de tradição. Somos Milton Campos, além do que você conhece. Com a palavra, o deputado Charles Santos, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem. Eu quero cumprimentar inicialmente com muita alegria, com muita honra, com muita satisfação, em nome do nosso presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Tadeu Martins Leite, que conduz os trabalhos nesta noite. Quero cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, também fazer um registro e agradecimento, já de antemão, aos deputados e deputadas que comigo assinaram o requerimento que deu origem a esta reunião especial. Portanto, senhor presidente Tadeu Martins Leite, muito honrado tê-lo não só como presidente da nossa casa, mas também presidente desta reunião especial. Quero cumprimentar o presidente da Faculdade Milton Campos, o doutor João Batista Pacheco Antunes de Carvalho, que, com certeza, como representante da faculdade, como presidente da faculdade, reúne em si tudo o que nós queremos transmitir aqui nesta noite, cumprimentar, parabenizar e exaltar da nossa faculdade. Portanto, doutor João, é uma honra, esta casa se sente muito feliz em poder recebê-lo e, desde já, peço que acate, que receba os nossos agradecimentos pela sua presença aqui, tá bom? Quero cumprimentar aqui o excelentíssimo senhor desembargador Tiago Gomes de Carvalho Pinto, representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho. Cumprimento a excelentíssima senhora subcorregedora-geral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, procuradora de Justiça Márcia Pinheiro de Oliveira Teixeira, representando o corregedor-geral, procurador de Justiça Marco Antônio Lopes de Almeida. O excelentíssimo senhor defensor público Fernando Camargos, representando a defensora pública geral do Estado de Minas Gerais, Raquel Gomes de Souza da Costa Dias. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor deputado federal Gilberto Abramo, que por 4 mandatos esteve nesta casa como deputado estadual,
hoje no seu segundo mandato como deputado federal, representando aqui a Câmara dos Deputados. O excelentíssimo senhor, a excelentíssima senhora juíza da Corte Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Minas Gerais, a doutora Patrícia Henriques Ribeiro, representando o presidente Otávio Augusto Denigres Bocalini. Seja muito bem-vinda, doutora Patrícia. O excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e professor da Faculdade Milton Campos, doutor Henrique Abiakel Torres, também com muita honra, recebendo-o aqui. O excelentíssimo senhor juiz Richardson Xavier Brant, representando o presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, juiz Luiz Carlos Rezende e Santos. Também seja muitíssimo bem-vindo. O excelentíssimo senhor vereador Fernando Luiz, representando o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, o vereador Gabriel Azevedo. Também seja muito bem-vindo, vereador Fernando Luiz. Quero cumprimentar também o presidente da Ânima Educação, o doutor Marcelo Batistella Bueno, que tive também a satisfação de conhecê-lo aqui hoje. Em nome de todos os convidados que compõem a mesa, compõem aqui o dispositivo, a mesa da Assembleia, dou as boas-vindas mais uma vez e muitíssima honra tê-los aqui num momento tão especial, numa reunião tão especial como esta, em homenagem à Faculdade Milton Campos. Eu gostaria de, inicialmente, dizer da minha honra, como autor do requerimento, em prestar esta justa e afetuosa homenagem à Faculdade Milton Campos, que tem em seu slogan, Milton Campos no topo, a maneira como enxergamos o mundo. E é neste contexto que esta homenagem nasce do profundo reconhecimento que a instituição tem para todos nós, de inestimável valor para aqueles que por ela passam. Fruto da inteligência sensível, do desejo educacional de bem servir, de um propósito que posso chamar também de missão, caracterizou seus fundadores desde o início, assumindo o compromisso que deixava claro as intenções de que Minas prosseguiria como polo do direito. Assim, a instituição surge no início da década de 1970, com o renome do catedrático e ilustre jornalista, advogado e político Milton Soares Campos, mineiro de Ponte Nova. Uma homenagem legítima, valiosa e de grande identidade com Minas Gerais, berço político, histórico e cultural brasileiro. Em 1980, teve a sua própria sede construída no bairro Vila da Serra, em Nova Lima, bem lá no topo. A sua importância e contribuição se destacam no cenário da educação brasileira, em especial para Minas Gerais, que além de ser considerada como a melhor faculdade privada de Direito, segundo o MEC, obtendo recentemente a nota máxima em sua avaliação, é líder em aprovações na OAB, conquistando o selo nacional OAB Recomenda, desde o ano de 2001. Uma trajetória que se consolidou voltada para a primazia na excelência do ensino, percorrendo meio século de história alicerçados em valores essenciais. Entre eles, podemos citar a paixão pela educação, a ética e a transparência e o trabalho em equipe. Agregado a estes valores, a faculdade proporciona aos seus alunos
com o objetivo de potencializar em suas carreiras experiências enriquecedoras, que promovem a prática do direito e a continuidade de aperfeiçoamento acadêmico e profissional, por meio de uma estrutura completa e moderna, oferecendo oportunidades de vivência através de parcerias com instituições internacionais. Seu corpo docente está entre um dos mais relevantes deste país, com mestres e doutores do mais alto grau em competência, em didática, em conhecimento, com vasta experiência, e não podemos deixar de mencionar do bom e cordial relacionamento com os alunos. E falo isso por experiência própria e com muita alegria em ver aqui os professores da faculdade, com quem temos convivido nos últimos meses, diariamente, semanalmente, segunda a sexta-feira, e podem ter certeza que o que falo aqui é da maior sinceridade, é de quem tem conhecido e vivido a faculdade Milton Campos por dentro. Lembro-me que em sala, e quem disse isso está aqui, uma de nossas professoras nos levou a uma reflexão ao perguntar: queridos alunos, quando digo professor, qual é a primeira palavra que lhe vem à mente? Ela com certeza deve se recordar desse dia. Sussurrei: um ser humano que renuncia diariamente com o espírito altruísta, o cansaço, a família, o lazer, para doar o seu conhecimento, a sua experiência e o seu tempo. Segundo Piaget, sociólogo suíço, professor não é o que ensina, mas o que desperta no aluno a vontade de aprender. E hoje, coincidência ou não, é celebrado o Dia Mundial do Professor. Diante disso, quero pedir a todos aqui, de uma forma muito efusiva, respeitosa, aos professores presentes, aqueles que não puderam estar aqui conosco, inclusive, doutor João, aqueles que já passaram por nossas vidas, que nos deixaram boas e excelentes memórias, deixaram o seu legado. Eu quero pedir a todos presentes aqui, aos alunos especialmente, um efusivo aplauso a todos os professores. Senhoras e senhores, comemorar os 50 anos de existência da Faculdade Milton Campos é motivo de imenso orgulho para a comunidade acadêmica, para esta Casa Legislativa, da qual faço parte, e para Minas Gerais. Confesso que, quando pensei em voltar à sala de aula, aos quase 50 anos, revelando a minha idade aqui, após já ter realizado 2 pós-graduações, me fez ponderar o quanto seria proveitoso este retorno e o quanto eu estaria disposto para esta entrega. Acredito que muitos aqui nesta noite se encontram em minhas palavras, seja pelos desafios e pelas expectativas, mas a superação e o desejo, e aí faço uso de uma frase que ouvimos aqui agora no vídeo institucional da Milton Campos: o que fazemos e o que acreditamos nos leva todos os dias ao topo. Eu faço diariamente, ao sair daqui da Assembleia, por volta de 18h15, 18h30, subindo e descendo as montanhas da Raja, doutor Daniel,
eu faço todos os dias essa reflexão. O que me leva ao topo? Porque a nossa faculdade está lá no topo. Mesmo cansado, mesmo com tantas outras responsabilidades, e me comparo também aos professores e alunos, especialmente, vejo aqui os meus colegas do turno da noite, que depois de um dia exaustivo de trabalho, fazemos essa pergunta: o que nos leva ao topo todos os dias? E a resposta está aqui: o que fazemos e o que acreditamos, que é o lema, inclusive, da nossa faculdade. Por isso, ao me decidir pela graduação do curso de Direito, não me hesitei pela Faculdade Milton Campos. E o que levou-me a esta escolha foi precisamente por sua tradição e sua história de excelência no ramo do direito. Impulsionado também por minha família, especialmente por minha querida esposa, Rosimari, que aqui está. Ao longo desses 28 anos, vamos para 29 anos casados, tem sido motor, propulsor das minhas atividades, das minhas decisões. Tem participado. Então, filha, muito obrigado, porque você tem sido pela manhã o meu incentivo para o trabalho, para a faculdade, como tem sido o meu porto seguro à noite, quando eu chego em casa cansado. E ainda tem a paciência de me ouvir falar do que eu recebo na sala de aula dos professores. Comumente eu compartilho, e ela mesmo cansada, viu, doutor João? Ela, inclusive, disse que quando eu receber o meu diploma, ela vai querer o dela também. Fico a imaginar quantas histórias de vida a Faculdade Milton Campos não faz parte. Quantas pessoas passaram por lá e não levaram consigo uma parte da Milton Campos. Podemos apontar nomes de diversas personalidades do mundo jurídico e político, que são egressos da Faculdade Milton Campos. Tenho a absoluta certeza que a instituição, durante todo o seu caminhar, impactou a vida de muitos, seja de seus alunos, de seu corpo docente, de seus funcionários e colaboradores. E nesta contagem, serei mais um, a levar os valores e a referência de um aprendizado sério, comprometido com a ética e com a promoção do direito. Tenho a plena convicção que na galeria das ilustres instituições que honram o nosso Estado, destaca-se com muito brilho a Faculdade Milton Campos, que permanece na memória com grandiosa representatividade, atuando como uma das maiores faculdades do Brasil. Em 2021, foi incorporada ao Grupo Ânima, o maior e o mais inovador ecossistema de ensino de qualidade do país, formado por uma comunidade que conta com mais de 400 mil pessoas, composta por 395 mil estudantes, 17 mil educadores, distribuídos em 18 instituições de ensino superior e em mais de 600 polos educacionais. Neste marco, a Milton Campos iniciou uma nova fase em seu roteiro. Esta brilhante história terá sequência pelas próximas décadas, e o nome da Faculdade Milton Campos permanecerá associado a uma educação superior de excelência pela qualidade do seu ensino, com base em preceitos éticos, morais, científicos e humanísticos, com inserção internacional, explorando a fronteira do conhecimento na formação de profissionais especializados, capacitados, atentos para contribuírem às necessidades da sociedade, protegendo e garantindo um dos principais pilares da justiça, que é o direito. E quero fazer menção que hoje, dia 5 de outubro, comemoramos 35 anos, senhor presidente
Tadeu e nobre deputado Gilberto Abramo, representante da Câmara dos Deputados. Comemoramos os 35 anos de promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil. Minas Gerais sente, portanto, um profundo e justo orgulho desta importante faculdade, de seus fundadores, diretores e do ecossistema Ânima, merecedores da nossa lembrança, gratidão e respeito. Desta forma, queremos agradecer nominalmente Dr. João Batista Pacheco Antunes de Carvalho, presidente da Milton Campus, Dr. Paulo Tadeu Riguete Barcelos, diretor da Faculdade de Administração e vice-diretor da Faculdade de Direito, doutora Tereza Cristina Monteiro Mafra, diretora da Faculdade de Direito, doutora Ana Luísa Coelho Perim, coordenadora do curso de Direito, doutora Lúcia Massara, fundadora da Milton Campus, doutora Misabel Abreu Machado Derzi, fundadora da Milton Campus, doutor Daniel Castanho, presidente do Conselho Administrativo e sócio fundador da Ânima, doutor Marcelo Batistella Bueno, presidente e sócio fundador da Ânima. E por todas estas razões, Milton Campus no topo. Muito obrigado. Agradecemos as seguintes presenças. Excelentíssima senhora Misabel Derzi, professora da Milton Campus e ex-procuradora-geral do Estado de Minas Gerais. Senhor Epaminondas Fulgêncio, professor da Milton Campus e ex-procurador-geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. Senhor vice-presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial, Pedro Ribeiro. O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite, e o deputado Charles Santos farão a entrega de uma placa alusiva a esta homenagem a João Batista Pacheco Antunes de Carvalho. Solicitamos que se posicionem no local indicado pelo cerimonial. Criada em 1972 no município de Nova Lima, Minas Gerais, a Faculdade Milton Campus sempre primou pela excelência do seu corpo docente e pelo comprometimento com a qualidade de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Ao longo de 50 anos de história, a instituição desenvolveu um modelo educacional inovador, conciliando o conhecimento teórico ao prático, razão pela qual seus alunos se encontram devidamente preparados para a inserção no mercado de trabalho. Condecorada com a Ordem do Mérito do Trabalho Getúlio Vargas e detentora do selo OAB Recomenda, a faculdade é reconhecida nacionalmente como uma das melhores instituições privadas no campo jurídico. Para formar gabaritados profissionais e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do Estado e do país, a Faculdade Milton Campus recebe justa homenagem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Belo Horizonte, 5 de outubro de 2023. Deputado Tadeu Martins Leite, presidente.
Ouviremos agora João Batista Pacheco Antunes de Carvalho, presidente da Faculdade Milton Campos. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, prezado deputado Tadeu Martins Leite, excelentíssimo deputado Charles Santos, dileto e prezado amigo e nosso querido aluno, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, excelentíssimo desembargador Tiago Pinto, nosso ilustre professor da Faculdade Milton Campos e também do UniBH, representando aqui o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o também amigo desembargador José Arthur, excelentíssima subcorregedora-geral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a procuradora de Justiça Márcia Pinheiro de Oliveira Teixeira, representando aqui o corregedor, né, o nosso ilustre procurador Marco Antônio Lopes de Almeida, o excelentíssimo defensor público Fernando Camargos, representando a nossa querida defensora pública geral do Estado de Minas Gerais, também egressa da Milton Campos, doutora Raquel Gomes de Souza da Costa, excelentíssimo deputado federal Gilberto Abramo, excelentíssima senhora juíza da Corte Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Minas Gerais, minha querida amiga e nossa querida professora Patrícia, registrando aqui também que o professor Tiago Pinto, também é professor não só da Milton Campos, eu acho que eu já disse, né, como também do UniBH. Excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Henrique Abiaquio Torres, meu dileto e prezado amigo, e também nosso querido professor da Faculdade Milton Campos e também egresso da Faculdade Milton Campos. Excelentíssimo senhor juiz Richardson Xavier Brant, diretor da nossa querida Amages, nossa querida parceira. A Amages é uma das maiores associações de magistrados do Brasil, e outro dia fiquei sabendo do mundo, não é? E nossa parceira, não só na Milton Campos, como na EBRAD. Excelentíssimo senhor vereador Fernando Luiz, representando o ilustre presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, o vereador Gabriel Azevedo, nosso amigo, não é? E também egresso da Faculdade Milton Campos e também professor da Faculdade Milton Campos. Meu querido amigo, irmão, presidente da Ânima Educação, Marcelo Batistello Bueno, Daniel Fatini Castanho, outro irmão do coração, querido, presidente da Ânima Educação e também fundador, tanto Marcelo quanto Daniel. Meu magnífico reitor, Rafael Sicarini, não é? Aqui nos prestigiando, reitor da UNA, do UniBH e diretor da FASÉ, todas pertencentes ao ecossistema Ânima, aqui em Minas Gerais. Os ilustres fundadores da Milton Campos, aos quais saúdo na pessoa da minha querida amiga, professora, mestra de todos nós, professora Misabel Derzi, a quem tive a honra, há poucos dias, de assistir uma justa homenagem da minha querida também UFMG, como nossa mais recente professora emérita daquela casa, juntamente com o seu sócio e o querido amigo e também professor da Faculdade Milton Campos, Walter Lobato, presidente da Escola Superior de Advocacia de Minas Gerais, a quem saúdo também, em homenagem ao nosso querido presidente da UAB, Sérgio Leonardo. E, puxa vida, meus queridos amigos, diletos, diretores da faculdade, professora Tereza Mafra, não é? Professor Paulo Tadeu, vislumbrando aqui também a nossa querida doutora Luz, não é? Diretora da Associação do Ministério Público, juntamente com o meu querido professor Epaminondas, nosso decano e também
ex-procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, prezados alunos que aqui nos prestigiam, não só no plenário, mas também na galeria, aos quais saúdo, na pessoa do nosso ilustre deputado, Charles, do presidente do DEAL, o Arthur Agostinho, e a Juliana Mayumi, presidente da nossa Atlética, e, como não poderia deixar de ser, também saúdo aqui minha querida esposa, Andréia, aqui presente com as minhas 2 filhas, ambas alunas da Milton Campos, não é? A Elisa no mestrado e a Isabela, que acaba de se formar, não é? Há poucos dias. Senhoras e senhores, para mim, ocupar essa tribuna, depois do nosso querido deputado Charles, é uma missão quase impossível, mesmo porque fez ele um breve apanhado, mas bastante acurado, de toda a história da nossa querida Milton Campos. Fundada há 50 anos pela ilustre professora Isabel, pela minha querida professora Lúcia Massara e por tantos outros, pai da professora Tereza Mafra, que foi meu querido professor na UFMG, o desembargador Arthur Alexandre Mafra. Uma saga de professores que, então, ocupavam a cátedra na UFMG, mas que sonhavam fundar uma instituição com uma qualidade igual ou até superior e também fazer tudo aquilo que eles almejavam, mas que, muitas vezes, pela questão da esfera pública, não lhes era possível. E eles souberam edificar, nessa história de mais de 50 anos, uma instituição que, graças a Deus, hoje estou aqui apenas representando esse time de craques, nosso corpo docente, nosso corpo discente, os nossos queridos funcionários, muitos aqui presentes, e que estão realmente construindo história. É muito ruim para nós ficar falando da nossa instituição, mas é difícil nos segurar quando alcançamos resultados tão substanciais. Ao longo desses anos, a Milton Campos, como bem asseverou aqui o nosso querido deputado Charles, vem se destacando na aprovação da UAB, nessa liderança durante décadas. Obteve o selo OAB Recomenda, como o próprio deputado Charles também bem indicou, em todas as edições daquele certame. Sendo recentemente recredenciada, não é, professora Tereza, professor Paulo, professora Ana, que tanto trabalharam, com todo o time, a equipe aqui presente, os nossos professores, os nossos estudantes, e foram tão reconhecidos pelo corpo de avaliadores do MEC, sendo reconhecida com a nota máxima há poucos meses. E tudo isso é fruto de um trabalho, não de uma gestão, não de 2 ou 3 anos, mas de um trabalho árduo de gerações. Bem, meus caros, quando Marcelo e Daniel me chamaram em um restaurante em São Paulo, naquele momento eu falei, será que eu vou ser demitido? Por uma conversa particular, era para me dar, na verdade, esse prêmio, essa alegria de presidir a Faculdade Milton Campos, ao lado da querida professora Tereza, meu querido amigo Paulo Tadeu, e de grandes mestres, como meu querido desembargador Luiz Ronan, a quem saúdo, acabando de ver, e eu peço mil desculpas, pessoal, não vou conseguir, obviamente, nomear a todos, né? Só vejo rostos, amigos, pessoas ilustres, e para nós fica muito difícil, não é, esquecer de alguém. Mas queria dizer, deputado Charles, meu caro presidente Tadeu, que para nós é uma alegria muito grande, é uma honra receber essa homenagem aqui nessa Assembleia Legislativa. Aliás, uma data emblemática, como bem asseverou o deputado Charles, data do Dia Internacional do Professor e data da nossa Constituição Brasileira.
do 35º aniversário da nossa Constituição brasileira. E digo emblemática porque, infelizmente, depois de tantos anos, ainda estamos aqui às voltas, com temas difíceis, mas eu queria aproveitar a presença na sede desse Parlamento Mineiro para elogiar o brilhante trabalho que os nossos parlamentos, inclusive com a presença do meu querido vereador, que o Parlamento brasileiro, papel importantíssimo que vem desempenhando, sem menoscabo e menosprezo dos outros poderes, aqui também representados, né, pelos nossos queridos ilustres desembargadores aqui citados, pelos ilustres membros do Poder Executivo, mas acho que precisamos, nesse momento, resguardar e realçar a importância da independência e harmonia entre os poderes. Dizer que devem todos exercer esse poder de autocontenção para que essa linha não seja cruzada, que mantenhamos sob controle, né, a nossa democracia, que vem sendo construída, ainda jovem, vem sendo construída a duras penas. Mas Hamilton Campos pretende exercer esse papel, inclusive de trazer para o seio da universidade, professora Isabel, como fazíamos antigamente, de uma forma muito civilizada, o debate respeitoso, civilizado, com convergências ou divergências, mas aquele que constrói e não aquele que destrói. Divergência não significa inimizade, divergência não significa direito de perseguição. E nós precisamos construir ao invés de destruir. Newton ou Einstein, Tesla ou Edison, Savigny ou Yering, Clovis ou Rui. E os embates foram, muitas vezes, acalorados. Mas, dessa discussão, desse debate sadio, é que se construiu a sociedade moderna, civilizada, é que se construiu a ciência e que veio à luz. Então, eu acho que o parlamento é a síntese disso tudo. É a casa da conversa, do parlar, do diálogo e da discussão. E da representatividade do povo, como já prenuncia o artigo 1º, parágrafo 1º da nossa Carta Magna, que, abrindo a nossa Carta, já nos relembra que todo poder emana do povo, que o exerce através de seus representantes eleitos, ou diretamente na forma em que a própria Constituição assim prevê. E, mais adiante, no nosso artigo 5º, o resguardo das nossas liberdades, das garantias fundamentais e individuais, que precisamos tanto prezar, como a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, e aqui faço uma homenagem ao SBT, nosso querido SBT Minas, à Rede TV, e aos diários associados, na pessoa do meu querido amigo e dileto, e sempre presidente, Dr. Álvaro Teixeira da Costa, exemplo de dignidade, de correção, de uma imprensa correta. Precisamos ressaltar o direito à liberdade religiosa, o direito à convicção política e ideológica. Tudo isso tão discutido nos dias de hoje, em matéria que nos parecia, de certa forma, pacificada. Mas, meus caros, Hamilton Campos pretende, de uma forma absolutamente respeitosa, trazer esse debate, trazer essa discussão, trazer a conversa, o diálogo para o seio da nossa faculdade. E, para tanto, construímos espaços que propiciam essa dinâmica, como, por exemplo, a nossa sala de podcast, onde alunos podem debater entre si, professores convidados, professores de outras instituições. A nossa sala de audiência acadêmica, onde os nossos queridos alunos e mestres poderão praticar
assistindo audiências reais através de parcerias que temos com o Poder Judiciário e também com a Camarb, ou ainda em outras oportunidades, não é isso, professora Tereza, professora Ana, ocupar aquele recinto exercendo o papel de juiz, de promotor, de advogado, de testemunhas, de parte, aprendendo de uma forma viva o direito processual e também o direito material eventualmente envolvido. Essas dinâmicas, como também transformar o nosso auditório em um verdadeiro plenário de tribunal, já realizada ali sessão, inclusive do pleno do Tribunal de Justiça Desportiva, e já com a promessa do meu querido amigo, ministro Moura Ribeiro, de trazer a primeira sessão do STJ para fora do tribunal, mas dentro da universidade. Então, são dinâmicas que estamos preparando e trazendo para poder agregar aquela tradição, aquela qualidade, a excelência das nossas aulas teóricas, unindo algo que, a nosso ver, deveria ser sempre inscindível, teoria e prática. Afinal, nos parece, não é, professora Isabel, que, como era e acontecia nos primórdios, primeiro se deve observar o fenômeno, a curiosidade, a observação, a medição, a compreensão, para só depois vir o conceito, o enunciado. E muitas vezes hoje se privilegia a memorização, a repetição, o copiar aquilo que o professor disse ou escreveu durante a aula, e não apreender esses conceitos. E isso, a nosso sentir, se dará através de toda essa dinâmica que estamos preparando e renovando o currículo para um mundo desafiador. Um mundo em que o profissional mediano não terá vez. Há uma série de profissões já ameaçadas, aquelas com caráter mais preditivo, mais repetitivo, estão todas já ameaçadas pela inteligência artificial, que não devemos temer, devemos agregar, incorporar, e formar profissionais capazes de, usando essa tecnologia, continuar a missão que nós, na Ânima, abraçamos, não é, Daniel, de transformar o país pela educação. Eu queria agradecer imensamente, mais uma vez, meu caro presidente, meu caro deputado Charles, e a essa casa do povo, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, essa justa e brilhante homenagem, não é? Que eu estendo, não só a própria Milton Campos, mas todo o ecossistema Ânima, aqui composto, como o deputado já mencionou, em Minas Gerais, também pela UNA, pelo UniBH e pela nossa querida FASÉ, não é? Fundada pelo Dr. Ricardo, que não sei se está aqui presente, ficou até de vir, mas que diz que tem um apreço muito especial pelo nosso presidente. Ditas essas breves palavras, e eu peço perdão, porque não fiz o dever de casa como o nosso querido deputado, preferi falar do coração a vocês. E com essa emoção que aqui, ora externamos, mas que realmente vem do sentimento próprio. Muito obrigado, boa noite, e mais uma vez, muito obrigado à Assembleia Legislativa. Com a palavra, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite. Mais uma vez, boa noite a todas, boa noite a todos. Caro presidente João Batista, falou aqui mais cedo para todos nós que a honra é dele, da Milton Campos, mas, na verdade, presidente, é exatamente o contrário. A honra é de todo o parlamento mineiro, de toda a Assembleia de Minas, ter a oportunidade de homenagear uma instituição tão importante, não só para Minas Gerais,
claro que especialmente para Minas Gerais, mas para o país como um todo. Então, através do nome do senhor, peço licença também, através do nome da nossa professora Misabel, cumprimentar todos os professores, professoras, alunos, alunas, ex-alunos dessa faculdade tão importante para todos nós, mineiros. Cumprimento aqui o meu amigo deputado Charles Santos, um dos deputados mais trabalhadores e experientes que nós temos, e quero, caro amigo, lhe parabenizar por essa importante homenagem na noite de hoje. Saiba que essa é uma homenagem que está sendo abraçada pelos 77 deputados e deputadas dessa casa, e você está de parabéns, de fato, pelo dia de hoje. Obrigado, e muito feliz, muito honrado de ser colega seu em mais uma legislatura neste parlamento. O embargador Tiago Gomes de Carvalho Pinto, querido amigo, representando neste ato o nosso presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Zé Arthur, mande um abraço a ele. Através do desembargador Tiago, quero comentar todo o Poder Judiciário aqui presente nessa noite tão importante, doutor Richardson, desembargador Henrique, doutora Patrícia, também da nossa Corte Eleitoral. Cumprimento a nossa Procuradora de Justiça, Márcia Pinheiro de Oliveira Teixeira, representando o nosso Procurador Corregedor-Geral, Marco Antônio, e o Ministério Público. Um abraço a todos os queridos amigos do nosso Ministério Público. Defensor Público, Fernando Camargos, representando a nossa amiga Raquel, Defensora Pública Geral do nosso Estado. Querido amigo deputado federal Gilberto Abramo, muito bom em revê-lo nesse parlamento. Tive a honra de ser colega dele por 2 legislaturas, e agora ele vem fazendo um trabalho espetacular, brilhando lá na Câmara Federal. Bom demais revê-lo aqui, nessa casa que também é a sua, e sabe disso. Comentar o vereador Fernando Luiz, representando aqui neste ato o presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, um abraço a ele. Marcelo Bueno, presidente da Ânima Educação. De forma muito breve, gostaria de dizer que, ao longo deste meio século de intensa dedicação ao ensino do direito, a Faculdade Milton Campos consolidou seu nome no meio jurídico, sendo hoje uma das escolas mais prestigiadas do Estado de Minas Gerais. Esse reconhecimento é atestado pela Ordem dos Advogados do Brasil, como o querido amigo deputado Charles disse. Desde 2001, atribui à faculdade o selo nacional OAB Recomenda, e pelo Ministério da Educação, que a classifica como a melhor entre as faculdades privadas de direito em Minas Gerais. Por estes e outros feitos, somos lembrados de que é conhecendo a história que se faz o futuro. Portanto, nada mais justo do que lembrar, neste momento solene, de uma frase atribuída ao grande mineiro Milton Campos, onde abro aspas: aonde houver um palmo de chão limpo, as pessoas de bem haverão de se encontrar para construir caminhos que possam melhorar a vida e ampliar as oportunidades daqueles que mais precisam, fecho aspas. Posso atestar que este é o caminho que a Faculdade Milton Campos vem trilhando, ao formar profissionais capazes de atuar de forma crítica, ética e compromissada com os valores da democracia e dos direitos humanos e sociais. Nesse contexto, ser uma faculdade de direito bem avaliada vai além da excelência de sua produção acadêmica. Passa pelo seu impacto na sociedade e sua capacidade de fazer mudanças sociais, o que torna incontestável a importância da Faculdade Milton Campos na construção de um amanhã melhor e mais justo para o nosso Estado de Minas Gerais e para todo o país. Isso é o que buscamos aqui também na Assembleia de Minas. Podemos dizer que é no parlamento que se forma a matéria-prima do direito e do trabalho do advogado. Podemos dizer ainda que nossos papéis na sociedade se cruzam, pois temos o compromisso de defender a Constituição e o Estado democrático de direito. Nossos valores são os valores da democracia. A legalidade e a liberdade pautam o nosso trabalho. Especialmente hoje, em que celebramos os 35 anos da nossa Constituição da República, lembramos que ela deve ser o nosso norte, conforme o compromisso que nós, homens públicos e mulheres, assumimos ao tomar posse em nossos cargos. E vocês, advogados, advogadas, pelas atribuições que a própria Carta Magna lhes conferiu. O direito reconhece, direciona e consolida as mudanças da sociedade. A advocacia contribuiu enormemente para a cidadania, a justiça e a democracia. Por todos esses motivos, saudamos
a diretoria da Faculdade Milton Campos, seus professores, alunos, funcionários, cumprimentando a todos por sua participação nessa trajetória de sucesso e desejando a vocês muitas realizações pelos próximos 50 anos ou mais, se Deus quiser. Muito obrigado a todos. Viva Milton Campos! Dessa forma, a presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença e cumprido o objetivo desta convocação, encerra a reunião e convoca as deputadas e deputados para a reunião especial de segunda, dia 9, às 19 horas, destinada a homenagear o Senar Minas pelos 30 anos de sua fundação. Levanta-se a reunião. Um abraço a todos. Muito boa noite.